Muito se fala sobre o processo do despertar espiritual, dos benefícios da espiritualidade em si, mas não se fala muito nas armadilhas que geralmente caímos durante esse processo. E a verdade é que isso é um erro, porque o fato de não conhecer essas armadilhas muitas vezes nos mantém ancorados em um ponto onde achamos que estamos avançando, mas na verdade não, pelo contrário, permanecemos mais estagnados e nesse tempo que ficamos presos, perdemos muito em relação à expansão da consciência. No vídeo de hoje, eu vou explicar as armadilhas mais comuns do despertar espiritual, para que você tenha conhecimento delas e esteja preparado ou preparada e possa avançar com mais facilidade em seu processo. Mas primeiro, antes de começar, obrigada por estar assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Semanalmente eu posto vídeos novos relacionados à espiritualidade e ao crescimento interior. Por isso, inscreva-se para estar amparado ou amparada em sua jornada espiritual. As armadilhas que nós caímos durante o despertar espiritual são geralmente muito sutis, porque são orquestradas pelo nosso próprio ego, que não quer evoluir, que quer nos manter em nossa zona de conforto. Na verdade, se analisarmos bem todas as armadilhas que eu vou mencionar, são todos um componente do ego. E como o ego é inconsciente, o melhor que você tem para fazer para combatê-lo é tomar consciência. A primeira armadilha que eu quero mencionar, que é muito comum, é a busca constante por experiências espirituais externas. Muitas vezes caímos na armadilha de procurar constantemente experiências espirituais externas, como por exemplo, retiros, cerimônias ou outras práticas. E por favor, eu quero enfatizar que todas essas experiências são muito enriquecedoras. Eu mesma gosto muito, porque em um determinado momento podem ser muito transformadoras. O problema surge quando começamos a depender deles como a única fonte de crescimento espiritual. Quando pensamos que dependemos do que está fora para crescer internamente, é como se não confiássemos em nosso próprio potencial interno de crescimento. E embora todas essas experiências sejam incríveis e possam ajudar a aprender e integrar o conhecimento, a verdadeira transformação ocorre quando conseguimos levar tudo o que aprendemos em nossa vida diária. Quando cultivamos práticas espirituais consistentes e conseguimos nos conectar com a nossa própria essência espiritual em cada momento presente. E se você estiver se sentindo muito perdido durante esse processo de despertar espiritual e deseja ter mais paz, aceitação e crescimento interior, eu acabei de lançar o meu livro virtual, o meu e-book chamado Além da Ilusão, Abrindo os Olhos da Alma, O Despertar. E certamente nele você encontrará muitas respostas pelas quais você está buscando. Então eu vou deixar o link do e-book no primeiro comentário fixado. Outra armadilha que frequentemente caímos é a comparação com os outros. A tendência de nos compararmos com os outros geralmente é inata no ser humano, mas às vezes, inclusive, se intensifica após o despertar espiritual. É muito comum cair nessa armadilha de comparar o nosso próprio progresso espiritual, nossas práticas, nossas conquistas, nosso nível de consciência com a dos outros. Mas isso está longe de nos ajudar. Pelo contrário, nos distrai da nossa própria jornada e nos leva a nos sentir inferiores ou superiores. Aqui, como vemos, o ego se intensifica. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo e um caminho espiritual único, uma forma de vivenciar as experiências da sua vida que não são comparáveis às de mais ninguém. Então, em vez disso, em vez de nos compararmos, devemos nos concentrar em nosso próprio crescimento, honrar o nosso caminho de vida e comemorar os avanços dos outros e os nossos próprios sem julgá-los.
Também é natural cair na armadilha dos apegos espirituais. Esse apego espiritual se manifesta quando nos apegamos a certas práticas, crenças ou ensinamentos espirituais de maneira rígida. Podemos acreditar que só existe uma forma correta de despertar ou de passar por esse processo espiritual e nos apegamos a ele. Dessa forma, nós nos fechamos a outras perspectivas e oportunidades de crescimento. Imagine que em algum momento da sua vida, você sentiu muita expansão e crescimento ao ler, por exemplo, um determinado autor espiritual. Desde então, você lê em um looping todas as noites antes de dormir, e é difícil para você considerar mudar de autor, porque sente que não terá a mesma experiência. E então, você tem esse comportamento em looping sem se abrir para realizar outro tipo de prática ou provar algo novo. Isso seria um exemplo de apego espiritual. Também podemos nos apegar à imagem que temos de nós mesmos como pessoas espiritualizadas. E dessa forma, resistimos a abandonar identidades e padrões que não nos servem mais. A verdadeira liberdade espiritual surge quando nos libertamos de todos esses apegos, incluindo os apegos espirituais, e nos permitimos nos abrir para uma fluidez e uma expansão completamente genuína. A última armadilha que eu quero citar nesse vídeo, que é muito importante, já que acredito que todos nós já passamos por isso, pelo menos durante alguma fase de nossas vidas, que até certo ponto é necessário transitar, é a de evitar a integração do despertar espiritual com a nossa vida cotidiana. Ficar preso nessa etapa nos limita muito, porque podemos sim experimentar momentos de conexão e clareza durante a meditação, práticas espirituais ou em nossos momentos de solidão. Mas se não levarmos essa consciência para nossas interações diárias, relacionamentos e nossas ações, permaneceremos limitando o impacto real do nosso despertar espiritual. O verdadeiro despertar espiritual se manifesta em como vivemos e como interagimos com o mundo que nos rodeia. Por isso, é muito importante e interessante que coloquemos no mundo, em nossa vida diária, tudo o que aprendemos nessa jornada, à medida que isso seja possível e confortável para você. As armadilhas estão presentes em nosso caminho de vida e é muito importante sempre lembrar de que o despertar espiritual é um processo gradual e que estamos todos em diferentes etapas desse caminho. Pensar dessa forma nos ajuda e evita comparações, e assim focamos em nosso próprio crescimento. Precisamos saber que é normal cair nessas armadilhas, por isso não devemos nos punir ou julgar, mas sim nos acolher e tomar consciência para melhorar gradualmente nosso processo de expansão. Saiba que acontecer isso, de cair em alguma dessas armadilhas, é algo normal e que muitos passam por esses desafios também. Inclusive, me conta nos comentários se você já caiu em alguma dessas armadilhas do despertar espiritual ou em alguma outra que eu não citei nesse vídeo. Eu e a nossa comunidade iremos adorar saber. Obrigada por ter assistido a esse vídeo. Inscreva-se, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Dessa forma, você contribui para o despertar divino de mais pessoas. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela, porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.